isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Tu és Senhor, por isso nada em minha vida faltará. Meus queridos e queridas de Deus, a mensagem central aqui desta liturgia, como a gente bem acolheu e presenciou, é a figura de Jesus como bom pastor. E essa mensagem de hoje ligada com a mensagem de ontem, no quarto domingo da Páscoa, o dia dedicado à oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, o dia do bom pastor. Então, a gente celebrou ontem e continuamos celebrando hoje essa figura de Jesus como aquele bom pastor. O bom pastor que cuida, o bom pastor que é cuidador, que olha com carinho, que vê a necessidade, que olha para a história de cada pessoa. O cuidador olha e respeita a história de cada um. E Jesus é esse bom pastor, cuidador de todos nós. No Evangelho de João, a gente vê esse termo, e é um termo assim que tem uma linguagem teológica muito forte e que traz para nós alguns sinais que são sinais de esperança. E a gente vê esse bom pastor como aquele que tem um amor, mas um amor sem limites. Então não há uma limitação para o amor de Jesus. A gente vê a figura desse bom pastor, daquele que ama mais o outro do que a si mesmo. Jesus, de tanto amor, Ele doou a sua vida para que cada um de nós pudéssemos ter a vida e a ter em abundância. Esse amor de bom pastor não foge do perigo, ele enfrenta o perigo. E Jesus enfrentou a cruz por amor. E esse bom pastor enfrenta o perigo e dá a sua vida para salvar a vida do rebanho. São expressões fortes, expressões ligadas à nossa fé, expressões que nos dão sentido para continuarmos seguindo Jesus. E queremos ser esse rebanho, porque Ele é o bom pastor de cada um de nós. E Jesus, Ele conta com cada um de nós para que a gente continue a sua missão. Por isso Ele confia a cada um de nós, para que também nós possamos ser bons pastores. Essa mensagem do bom pastor, ela, do início do cristianismo, ela como que se converte bem cedo numa mensagem de consolo, de esperança, de confiança para aqueles que queriam seguir Jesus. E eles encontraram no Salmo 22, que exatamente a Juliana nos brindou aí com um pedacinho, e esse salmo ajudou aquele povo que estava começando o cristianismo, que estava começando a seguir Jesus, a colocar palavras de confiança nele. E essas palavras: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É Jesus esse pastor, e quem confia nele, não lhe falta coisa alguma. E a sequência do texto é belíssimo, porque diz assim: a tua bondade e a tua misericórdia me acompanharão sempre. É a confiança daquele que segue Jesus. Sua misericórdia, sua misericórdia, sua bondade me acompanharão para sempre. É uma certeza que nós temos, e essa certeza nos dá a nossa fé. Quem tem fé sabe
que o Senhor é bondade e misericórdia, e essa sua bondade e misericórdia acompanha a gente o tempo todo da nossa vida. Pode ser que muitas vezes a gente tenha um problema de uma relação tanto quanto meio empobrecida para lidarmos com Jesus. Muitas vezes faltam experiências vivas, experiências de intimidade, e nós esquecemos de contar com Jesus. Mas este salmo, ligado a essa leitura de hoje de Jesus como bom pastor, mostra para nós que Jesus é aquele que restaura nossas forças, que a sua bondade cura o nosso coração, que a nossa intimidade com Ele nos mostra um caminho a seguir. Então Jesus é aquele que nos orienta, Jesus é o nosso norte, Jesus nos mostra o verdadeiro caminho, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Então são textos belíssimos da Bíblia, que ajuda a gente a rezar, a meditar e a perceber que a nossa fé tem uma razão muito grande, e a nossa fé em Jesus jamais nos deixa para trás, jamais nos derruba, jamais nos desorienta, jamais nos tira do verdadeiro caminho. É importante a gente rezar os textos bíblicos, a gente ler os textos, reler os textos, e a gente vai encontrando palavras que vão dando sentido para a nossa vida, principalmente para com aquilo que a gente está vivendo no dia a dia. Uns estão vivendo momentos de luto, outros de tristeza profunda, outros de alegria, outros de consolação, e assim a palavra de Deus tem a palavra certa para cada momento. E esses textos do Evangelho de João, ligado ao Salmo 22, é um conjunto de orações belíssimas, que nos consola, nos orienta, nos dá sentido, nos dá razões para a nossa fé e nos ajuda a conhecermos mais Jesus e amarmos cada vez mais a Jesus. Se você olhar a primeira leitura, você encontra ali a figura de Pedro. Pedro missionário, Pedro anunciador da boa notícia, anunciador do Evangelho, e aqui a gente vê ele anunciando aos pagãos, aqueles que não acreditavam de jeito nenhum em Jesus, aqueles que estavam num outro caminho, e Pedro vai anunciar, porque Pedro teve a convicção de que Jesus é esse bom pastor, é esse que doou a vida pelas suas ovelhas, pelo rebanho, e Pedro então se coloca na figura de bom pastor, anunciando. Então ele se dedica. Quando a gente se dedica a um anúncio de algo bom, quando a gente se dedica a um verdadeiro anúncio do Evangelho, a gente está sendo o bom pastor, né? E Pedro vem mostrar a novidade do Cristo ressuscitado para aquelas pessoas. E aquelas pessoas que ouviam, por causa da convicção de Pedro, iam seguindo, iam buscando mais, iam atrás, queriam conhecer mais a Jesus. Então Pedro missionário, essa figura de bom pastor. O Evangelho mostra essa figura original, belíssima do bom pastor. Mas eu gostaria de lembrar a vocês que o Evangelho de João apresenta outras figuras de Jesus. Não o Evangelho que lemos aqui, mas outras partes do Evangelho mostra Jesus, por exemplo, como o pão da vida descido do céu, e quem alimenta deste pão jamais terá fome. É uma figura a Eucaristia que celebramos. O alimento descido do céu é o próprio Jesus, vivo, ressuscitado, mas que é também
O Jesus histórico que andou na terra poeirenta, que se encontrou com as pessoas, o Jesus missionário que se relacionou com as pessoas, o Jesus que teve a coragem de se abaixar para a condição humana dos sofredores, dos mais pobres, dos mais largados, daqueles que eram deixados à margem da sociedade, como as prostitutas, os aleijados, os leprosos, aqueles que ninguém queria por perto. É o Jesus histórico que chegou. Então é um Jesus da história. Muitas vezes a gente quer olhar e valorizar muito o Cristo da fé, o Cristo ressuscitado, mas para chegar na ressurreição, Ele sujou os pés com a poeira, Ele sujou a mão com as misérias da pessoa humana, principalmente dos mais pobres. Jesus que se aproxima do ser humano para mostrar que é um amor completo, é um amor de doação. Portanto, lembremos, Jesus o pão da vida, o pão que nos alimenta. Lembremos também aquela figura de Jesus, a luz do mundo, e quem segue Jesus não andará na escuridão da vida. A luz do mundo que ilumina o caminho, que não deixa a gente cair nos buracos, que mostra o verdadeiro caminho, e que o verdadeiro caminho está na estrada da bondade, da compaixão, do amor, da misericórdia, da fraternidade, da doação de vida, do cuidado com a vida. Jesus, a luz do mundo. Tem um outro trecho do Evangelho que mostra a figura de Jesus também como aquele que é a porta. É uma imagem muito simples, mas muito completa. Jesus, a porta que se abre, a porta do seu coração, a porta que conduz para o caminho de salvação, a porta que abre o caminho do reino de Deus, que é o caminho do reino dos céus. Jesus é a porta. Quem passa pela porta conhece o verdadeiro caminho. Jesus é essa porta aberta que se abre para cada um de nós, para que possamos entrar, fazer morada com Ele, fazer a morada com Ele. São muitas figuras belíssimas que a gente encontra no Evangelho, que, repito, ajuda a gente a rezar, ajuda a gente a encontrar a nossa vocação, ajuda a gente a encontrar a verdadeira consolação. Mas hoje aqui nós agradecemos esse Jesus com a figura de bom pastor que é o cuidador, Jesus o cuidador de cada um de nós. E junto com Jesus cuidador, nós vemos também a sua mãe Maria, a quem temos muita devoção. Todos que estão aqui vieram para trocar também olhares com Nossa Senhora, vieram pedir uma graça, vieram agradecer uma graça. Nossa Senhora é também cuidadora, porque ela cuida de nós, intercedendo por nós, e ela cuida de nós, levando nosso nome, nossa história, nossas dores, nossas lágrimas, nossas alegrias, nossas consolações para Jesus. Maria cuidadora. Então podemos dizer que Nossa Senhora é também uma boa pastora, porque ela encarnou na sua vida a missão de Jesus, e ela se coloca ao lado de Jesus para caminhar nessa vida. Ela que educou Jesus, ela que deu a vida a Jesus, ela que acreditou em Jesus, ela que testemunhou Jesus. E nós todos a temos como nossa consoladora, como nossa intercessora. Então, podemos dizer, sem dúvida alguma, que ela é uma boa pastora, no sentido assim, que ela reza por nós, que ela intercede por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.